寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Brunei e Japão, o Japão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face. Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os últimos vídeos aí das batalhas da Guerra Russo-Japonesa de 1904, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Ou então, hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre a batalha do Passo de Montigny. É um nome um tanto quanto estranho, né? Mas enfim, eu vou explicar aí o prelúdio e basicamente o como que ela foi. E já dando um spoiler, ela foi bem rápida. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Depois da batalha do rio Yalu, um comandante chamado Fyodor Keller, ele acabou ficando aí com o exército de um outro comandante chamado Zazulite. E ele acabou ficando aí com a Força Oriental Russa. E com isso ele ficou com um total aí de 25 mil soldados. Um soldado pra caramba. E com ele também, né, com esse Fyodor Keller, né, que eu não entendo russo com nome em inglês, ele estava aí com um cara chamado Alexei Kuropatkin, né, Alexei Kuropatkin. Então, e esse Alexei aí, ele basicamente era até então, né, era para ser um estrategista, mas beleza. O Keller, ele já tinha estudado, né, as táticas do Japão durante as batalhas anteriores e também durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1894. Então ele sabia mais ou menos, né, como que o Japão agia no território da Manchúria, ali da Coreia, minto. Então meio que as coisas aí tava meio... Manchúria, aliás, perdoe. Então ele já sabia mais ou menos aí como que as coisas eram, né, como que o Japão agia. Então beleza. Só que esse Kuropatkin, ele era meio doido das ideias. Então ele pegou aí 2 regimentos aí do Keller e começou a posicionar eles em locais estratégicos, aí beleza. Só que depois ele começou a posicionar os caras em locais nada a ver, em locais sem importância nenhuma, em locais aí que não fazia falta. E sem contar que ele começou a passar uns planos de batalha absurdo, né? E o Keller começou a discutir com ele e como esse Kuropatkin aí provavelmente ou devia ser de uma patente maior ou sei lá, ele acabou não escutando o Keller e posicionando aí as tropas da maneira que ele bem entendeu, né? Com movimentos sem sentidos, confusos e sem nexo. O pouco que ele tinha posicionado era o estratégico, mas daí ele decidiu mudar tudo. Deixou uma pequena parcela nos locais estratégicos e deixou aí os outros russos aí em posições aleatórias. Já do lado japonês, o primeiro exército japonês comandado pelo Kuroki Tamemoto, ele basicamente teve uma outra ideia. Eles estavam esperando em Feng Huangshan. E eles estavam esperando, né, do dia 2 de julho de 1904 até o dia 8 de julho de 1904. E o porquê que esse cara aí estava esperando tanto? Porque ele estava esperando reforço, ele estava esperando munição, equipamentos, remédios, bandagens, tratar os soldados feridos, tratar os soldados doentes. Então ele aí, né, teve paciência e no dia 9 ele basicamente pensou, beleza, vou atacar os russos. E o Keller, para piorar a situação, ele teve que ceder mais um regimento aí pro Kuropatkin, porque o cara simplesmente queria, porque sim.
Então, os japoneses eles começaram a observar os russos, mas eles decidiram se movimentar só de noite, indo por uma trilha desprotegida. Em vez deles irem com botas, com tênis normal, eles tiraram seus tênis, suas botas, colocaram sandálias de palha e foram caminhando lentamente aí até conseguir flanquear o lado esquerdo aí das forças do Keller. E eles ficaram aí olhando e observando e esperando aí mais e mais tempo. E os japoneses contavam com infantaria, metralhadoras pesadas e também contavam aí com artilharia. Já os russos, né, eles também contavam com 3 regimentos de infantaria cosaca e também 2 regimentos aí de artilharia cosaca. Então eles estavam teoricamente muito mais protegidos e em vantagem numérica e tecnológica aí em relação aos japoneses. E já às 5h15 da manhã do dia 10 de julho, os japoneses aí fazem um ataque direto aos soldados russos e depois de 2 horas de combate, os japoneses aí acabam tendo que recuar às 7 horas da manhã, né, porque os russos aí começam a usar da artilharia pesada. Feito isso, os japoneses aí acabaram recuando por 1 hora. Depois, às 8 horas da manhã, os japoneses conseguiram flanquear os 2 lados e fazer um cerco aí nos russos. E com isso, eles estavam atirando, trocando tiro, até que os japoneses aí decidiram usar a artilharia pesada. E com isso eles conseguiram afastar os russos. E bem, qual foi o saldo disso tudo? Dos 11 mil japoneses que tinham, apenas 355 foram empacotados, foram de base. Já os russos, dos 25 mil que tinham, 1.213 foram de base, incluindo o próprio comandante Fyodor Keller, né? Que, por sinal, ele acabou morrendo enquanto recuava, pois um tiro de artilharia acabou pegando perto dele, mas os estilhaços voaram nele inteiro. E durante a adrenalina, o combate, ele não sentiu, ele foi correndo, sangrando, e ele acabou nem sentindo e acabou morrendo no meio do caminho. Mas, apesar disso tudo, os japoneses eles não ocuparam o lugar, porque eles estavam desconfiados que poderiam ter mais russos. Então eles passaram a ocupar o passo de Monte Yen só 3 dias depois, no dia 3 de julho de 1904, com uma vitória militar estratégica do Japão. Beleza, minha gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Né? Quem puder ver os outros vídeos, tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Vejam a playlist também da Guerra Russo-Japonesa, os conflitos entre a Manchúria e a União Soviética. E também quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, vão estar aqui no link, beleza? Em breve eu vou criar um canal no Telegram para o YouTube também, beleza? Segue lá, aposto que nessa hora já deve ter sido criado, beleza? Enfim, falou e fui!